Tudo bem, pessoal? Olha só, trago hoje aqui uma informação muito importante, muito valiosa para você, empresário, que tem dívida tributária, né? Você, empresário que é optante pelo Simples Nacional, ou tem empresa no lucro presumido ou lucro real, ou até mesmo você que tem débitos tributários federais na pessoa física, porventura aí débitos de imposto de renda, pessoa física, e que te tira o sono, sabe aquela coisa? Pô, eu sei que tem uma dívida na minha pessoa física ou na minha empresa, que é simples, que é lucro presumido, que é lucro real, eu sei que está em aberto, isso te faz perder noites de sono, você não vê um caminho para regularizar e ao mesmo tempo sabe que é uma bola de neve, que só vai aumentando, né? E aquilo que você não está conseguindo resolver no momento atual, a chance de resolver no futuro só fica menor à medida em que a dívida cresce, né? Então eu quis trazer essa informação hoje aqui porque talvez seja um caminho, né, uma solução, uma alternativa a ser avaliada no seu caso, que possa te resolver uma questão que está te tirando sono, né? Eu atendo muitos empresários há muitos anos e eu sei como é um trabalho de gestão de passivo, né? A gente consegue controlar a execução fiscal, bloqueio de conta, monitorar, entender aquilo que já tem prescrição, que já tem decadência, mas fato é que isso tira a energia do negócio e a pessoa fica ali correndo atrás daquilo, sem conseguir olhar exatamente porque ela precisa, que é o negócio dela. Então, muita atenção aqui no que eu vou falar, né? Vou falar de transação tributária, de possibilidade de pagamento com desconto, de parcelamento, vou dar exemplo de um caso recente que eu fiz, e isso pode te ajudar, tá? E se você quiser estruturar a sua transação, ou no mínimo quiser que seja feita uma avaliação para o seu caso, aí eu fico à disposição para fazer, sempre deixo o meu WhatsApp aqui no início da descrição do vídeo. Eu sou Alexandre, advogado em São Paulo, tenho mais de 20 anos de experiência em tributação de pessoa física, pessoa jurídica, tributação nacional e internacional, e me coloco à disposição para avaliar o seu caso, tá? Vai falar diretamente comigo no WhatsApp. Mas vamos lá, gente. Por que eu quis trazer esse assunto da transação tributária? Primeiro porque eu percebo que ainda hoje, né, a gente está em 2026, é o ano que eu estou gravando esse vídeo, e, ou seja, já com mais de 5, 6 anos aí da lei da transação tributária, eu percebo que ainda hoje muitas pessoas desconhecem a possibilidade, né? O pessoal se acostuma muito com o refis, né? Que era aquele que veio lá no ano 2000, o primeiro refis, e que era uma porta aberta. Acabava até beneficiando ali o mal pagador. Mas o refis ele não tinha discricionariedade nenhuma. Era uma lei que trazia ali os descontos sobre multas, juros, quantidade de parcelas e permitia uma adesão geral, né? Desde 2020, com a transação tributária, esses programas de regularização, de liquidação de débitos com desconto, eles passaram a ter o seu grau de subjetividade, tendo em vista que a PGFN, que quem controla a dívida ativa da União, ela faz uma análise da capacidade de pagamento do contribuinte que quer aderir à transação. Então, desde 2020, a transação, na visão da PGFN, ela passou a ser concedida para aqueles que de fato se encontravam numa situação de aperto de caixa, de perda de faturamento e que seriam eleitos aí à obtenção de um desconto, de multa e juros, utilização de prejuízo fiscal, alongamento de dívida, tal, a depender do perfil do devedor e do perfil da dívida, tá? É isso que acontece. Então veja, eu agora recentemente atendi uma pessoa física, tá? A gente fez alguns casos, mas eu vou dar esse como exemplo, porque era um valor pequeno, pode servir como informação para muita gente que vai assistir aqui o vídeo, e como tá bem fresco aqui, porque foi recente, eu vou levar a informação. Era uma pessoa física, tinha dívida de imposto de renda já na PGFN, né? O débito já tinha sido inscrito em dívida ativa, e inclusive ela recebeu uma execução fiscal, dizendo, olha, ou você paga, ou garante a dívida, ou a gente vai atrás de bens. E aí, com certeza, ela ia ter um bloqueio de conta, uma penhora na conta, ia ser uma dor de cabeça enorme, né? E era um débito antigo que ela sequer tinha informações, documentos, comprovações de que aquela dívida era improcedente. Então, de fato, era um caso que, se a transação tributária tivesse uma vantagem, seria uma recomendação inteligente, tá? E no caso dela, né, a gente conseguiu fazer a adesão, essa dívida de 109 mil aproximadamente, ela caiu para 41 mil e foi parcelada em 6 vezes. Ela teve aí um desconto, né, em valores totais, em valores nominais, de mais ou menos 62% da dívida. Ela pagou o correspondente a 38% do que era o valor atualizado do débito. Isso feito pelo portal do Regularize e obedecendo aí todos os trâmites da
transação tributária. Então veja, eu quis trazer esse exemplo aqui porque às vezes ele pode fazer com que você que veja fala, pô, e o meu caso? Será que eu tenho esse direito? Será que dá para fazer uma simulação? Será que eu estou sofrendo aqui achando que eu devo X e é 30% disso? Porque o edital de transação vigente, que é o 11 de 2025, e que está com o prazo aberto até às 19 horas do dia 29 de maio de 2026, né, ele teve uma prorrogação, ele tem algumas modalidades de adesão que podem viabilizar descontos de multas e juros aí de até 70% da multa e juros. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, né, a pessoa acabou tendo um desconto total de 62% do valor do débito. Né? Ela pagou 38% e ainda conseguiu fazer em 6 vezes. Né? E isso foi fruto de um trabalho que a gente fez, de uma análise, de uma simulação, de um entendimento com o cliente sobre o que era a dívida, né? De um comparativo de possibilidades. Olha, se você fizer em tantas parcelas, o desconto é tanto. Se você reduzir as parcelas, melhor o desconto, etc. Né? Sempre partindo da capacidade de pagamento que está lá no ECAC, né? No portal da PGFN. Então, assim, precisa fazer uma análise. Mas na minha visão, é muito recomendado que se faça. Porque às vezes a pessoa está deixando a dívida crescer e ela mal sabe que ela pode regularizar isso dentro de condições que são viáveis para ela, condições financeiras que são viáveis. Então, assim, o que eu quero colocar aqui para chegar para a etapa final do vídeo? A transação, ela é uma modalidade que está aberta, vira e mexe eles reabrem esses editais, o do momento é o 11 de 2025, que tem prazo até 29 de maio. Ou seja, temos tempo, tá? Estou gravando hoje no dia 2 de abril. Temos tempo de fazer a análise e a adesão, para quem quiser eu me coloco à disposição, tá? Os descontos, eu já falei, podem chegar a 70% do valor de multa e juros e a depender do seu débito, ele vai reduzir fortemente o valor nominal a pagar, tá? Serve para pessoa física, pessoa jurídica do Simples Nacional, pessoa jurídica do lucro presumido, pessoa jurídica do lucro real, tem que entender o caso e fazer as simulações. Aí o que pode acontecer, gente, para terminar aqui o vídeo? Veja, se porventura você tiver... Foi feita análise, fizemos uma análise inicial e o entendimento é de que, olha, não há desconto nenhum, o máximo que você vai conseguir é parcelar o débito em mais de 60 vezes, que é o parcelamento convencional, né, o parcelamento ordinário, até mesmo fora da lei da transação tributária, e isso muitas vezes não interessa para a pessoa, porque, se for para não ter desconto nenhum, eu não quero. Então, se a gente, na análise preliminar, entender que, olha, não dá para fazer com base na capacidade de pagamento que a PGFN alega que você tem, aí existe um processo específico, administrativo, de revisão da capacidade de pagamento que se chama processo da CAPAG, né? O nome que ganhou aí, que se tornou comum aí quando ao assunto da transação tributária. Então, esse processo de revisão da CAPAG, ele é uma etapa também, é uma etapa muito mais detalhada, muito mais trabalhada e até demorada da transação tributária, mas ele tem que ser entendido como uma alternativa. Porque às vezes a pessoa falou, no meu caso não dá nada, mas se fizer um pedido de revisão da CAPAG, a depender, né, da estrutura de balanço, de DRE, de lucratividade, né, do ativo imobilizado da empresa, do perfil, né, aí é o caso a caso, tá? A depender do perfil do negócio, se a gente conseguir comprovar que a capacidade de pagamento que a PGFN entende que é A ou B, na verdade ela é C ou D, aí a gente passa a viabilizar uma adesão na transação tributária com os descontos que aquela primeira análise dizia que não tinha. Então é um trabalho, pessoal, tá? E para terminar aqui, me coloco à disposição quem quiser fazer esse tipo de consultoria, esse tipo de trabalho, né? Seja com revisão de capacidade de pagamento ou não, né? Tudo depende da triagem ali. Eu me coloco à disposição. Sou o Alexandre, meu WhatsApp fica aqui no início da descrição do vídeo. Peço para vocês se inscreverem aqui no canal para não perderem os vídeos que eu tenho colocado diariamente aqui no YouTube. Beleza, gente? Um abraço a todos. Obrigado por terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal e até mais.